Aleluia. Essa é a sexta aula da primeira matéria do CTL, a visão de células. Ok? Cada matéria são 6 aulas, portanto, essa é a última aula dessa matéria. E o tema dessa aula é cristianismo não é religião. Isso, alguém vai dizer, pastor, não estou entendendo muito bem o que isso tem a ver com células. Tem a ver sobre muitos aspectos, vou mostrar para você à medida que a gente for compartilhando. Existem certas práticas religiosas que elas impedem que a célula flua com saúde. A religião, ela tem esse problema. Então, a célula, mais às vezes do que outras estruturas, ela é sensível, porque é um grupo pequeno, é um grupo que se reúne numa casa. Então, ele não tem a estrutura de prédios, ele não tem um grande pregador na frente, ele não tem um som, instrumentos tocando, ele não tem aquele louvor retumbante. Às vezes a célula, quem olha de fora, pensa em algo bem fraquinho, pensa que é bem fraco. É verdade ou não é? Você chega numa célula, aí tem um grupo ali de irmãos, eles estão cantando, mas assim, eles estão fora do ritmo. Às vezes nem um violão tem. Às vezes nem tem um som. Porque normalmente pelo menos tem um som, equipamento, um sonzinho que ele coloca ali, um MP3, e canta junto. Mas tem célula que nem isso tem. E aí eles cantam desencontrado. Quando resolve bater palma, é um negócio esquisito, parece que não soa. Aí quem ouve de fora fica até com dó. Fica com dó daquele povinho ali reunido. Porque parece uma estrutura frágil. Aí daqui a pouco, às vezes estão reunidos numa casa simples, às vezes estão numa varanda, numa garagem, iluminação fraca. Já viram isso? Tem muita célula assim. E aí, o líder se levanta, mas o líder é um irmãozinho muito simples. Ele não tem ninguém que está lá para ouvi-lo, porque ele é especial, diferente. Ele é simples. Aí ele compartilha. Aí daqui a pouco outros irmãos começam a falar, e é tudo muito simples. E essa simplicidade, ela pode ser muito frágil, tem que ser protegida, tem que ser guardada. E o maior inimigo da célula é a religião, por incrível que pareça. Só que o conceito de religião é uma coisa que vai muito da cabeça das pessoas. Elas simplesmente põem na cabeça que algo é religião e passa a ser, não é? Então, se eu gosto de pregar com terno, alguém diz, isso é religião. Não, a religião não depende disso. Agora, se eu disser para você que Deus só vai ouvir você se você usar um terno, aí é religião. Porque eu criei um meio para chegar a Deus. Religião é sempre um meio para chegar a Deus. É o que eu posso fazer para merecer algo da parte dele. Entende? Mas presta atenção. Se você também acha que para ser usado por Deus, tem que ter um certo tipo de título, comportamento, roupa, alimento. Se você coloca isso tudo como condição para relacionar-se com Deus, é religião. Mas essas coisas todas, se você faz só porque você gosta, não é mais. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu tenho um irmãozinho aqui que ele come vegetais porque gosta. Ele gosta. Eu não entendo esse cidadão, né? Ele gosta. Então, ele sente saudade de comer, né, com alface, com aspargos e alcachofra. Mas tem um outro irmãozinho aqui que ele come vegetais porque ele quer se purificar para conversar com Deus. Os dois gostam de vegetais. Olhando por fora, é a mesma coisa. Mas um vive num mundo totalmente diferente do outro. Um vive no mundo da religião. Entendeu o que eu estou dizendo? Qualquer coisa que você transforma em meio de barganha, em moeda de troca com Deus, seja de que tipo for, isso pode acontecer das maneiras mais diversas possíveis. Desde comida até roupa, desde corte de cabelo até maquiagem, desde linguajar até tipo de música, ritmo. Tudo pode ser meio de barganha com Deus. Tudo pode ser. Ou não. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou não. Aí você fala, pastor, por que então isso é importante? Por várias razões, vou mostrar para você como várias coisas que envolvem religião atingem a fragilidade da célula.
Amém? Muito bem. Então, as pessoas estão acostumadas a pensar no cristianismo como uma religião. E até os irmãos mesmos falam que a sua religião é cristianismo. Mas, na verdade, cristianismo não é religião. Ok? Não é religião. Por quê? Qual que é a definição de religião? Religião é aquilo que o homem precisa fazer para chegar a Deus. Isso é religião. Nesse sentido, o cristianismo é religião? Não, porque ele é o contrário. Cristianismo não é o que o homem tem que fazer para chegar a Deus. Cristianismo é o homem ficar sabendo o que Deus fez para chegar até nós. É o inverso. Cristianismo é o céu que desceu para a terra. Religião é a terra tentando fazer uma torre para chegar no céu. É totalmente diferente. Por isso o cristianismo não é religião. Porque por essência, o cristianismo não é o que você tem que fazer para Deus. É o que Deus fez por você. Entende? É o que Deus fez por você. Uma vez que você vai entender o que Deus fez e não o que você tem que fazer, cristianismo não é religião, ele é apenas uma crença. É uma crença. Um relacionamento com uma pessoa. Agora, para a gente poder conversar com as pessoas lá fora, para a gente se fazer entender, a gente fala que é religião, mas não é. Se você explicar para as pessoas o que é religião, explicar para elas o que é cristianismo, você vai ver que cristianismo é oposto de religião. É o oposto de religião. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, cristianismo é crer corretamente. Por quê? Todo comportamento é resultado de uma crença. Ok? Então, você vai ter um comportamento correto se você tiver uma crença correta. Por isso, o cristianismo ele vai mudar a sua vida. Porque tudo é resultado da sua crença, daquilo que você crê. Uma crença errada sempre vai produzir comportamento errado. Não existe teologia neutra. Nunca trate teologia como coisa insignificante. Sempre vai ter irmãozinhos na sua igreja querendo discutir teologia. As pessoas às vezes me criticam porque acham que eu sou muito cheio de preciosismo, que eu quero muita precisão nas coisas e que não há necessidade disso. Mas precisa de ter, sabe por quê? Porque se não houver precisão e a sua fé estiver errada, aquilo não vai ser neutro, aquilo vai ter consequências. Vai afetar o seu comportamento, vai afetar alguma área da sua vida. Crenças erradas fazem isso. Então, desde a reforma, você vai ver a preocupação dos reformadores, e desde então, de todos esses homens que têm estado à frente de ministérios, tem sido essa: nós precisamos de guardar a doutrina, de guardar o ensino, a crença, porque essencialmente é isso que o cristianismo é, uma crença. E precisa ser uma crença correta. Amém, meus irmãos? A religião é uma crença errada. Então, uma crença errada pode destruir a edificação da igreja. A religião é uma crença errada. Mas é uma crença errada que você pode, de certa maneira, encontrar na Bíblia. Porque não basta ser bíblico, ok? Tem que ser nova aliança. Tem que ser Novo Testamento. Velho Testamento não é cristianismo. É velha aliança. Velho Testamento é judaísmo. Amém? Então, como é que você pode identificar religião? Como é que você pode entender o que é religião? A maneira mais simples, eu vou te ensinar, é você entendendo o judaísmo. Porque o judaísmo, de maneira bem estrita falando, é a única religião verdadeira. Você fala, pastor, mas como é que é isso? Você está dizendo que religião... Não, tem uma religião, só tem uma religião que foi dada por Deus, que ensinava o homem como é que ele podia chegar a Deus. E essa religião chama-se Lei de Moisés, judaísmo do Velho Testamento. Foi dada por Deus, Moisés recebeu no monte. Nessa religião, o homem entendia que ele precisava de um intermediário, um sacerdote, ele precisava de um sacrifício animal, ele precisava de um holocausto, para o seu pecado ser coberto. Era a maneira dele chegar a Deus. É chamado de velha aliança. Deus viu defeito nela, porque o homem mesmo não pode chegar a Deus. Isso é impossível. Foi dado para que o homem percebesse essa impossibilidade, mas foi dada por Deus. Ninguém pode dizer que não foi dada por Deus. Então eu vou te falar uma coisa: toda religião que existe é imitação do judaísmo. Todas elas. É uma coisa impressionante. Se você pega um despacho de qualquer uma dessas religiões afros, é uma imitação sem vergonha do judaísmo. Entende?
Aí você fala assim, mas no despacho da Umbanda ou da Quimbanda, lá tem cachaça. Pois eu fico sabendo você que também tinha no Velho Testamento. Tem alguns sacrifícios que tinha bebida alcoólica. Agora você ficou assustado demais, né? Fala, não é possível. Então, quando eles fazem aquele sacrifício, que eles matam aquela galinha, que eles oferecem a farofa, você sabe, no Velho Testamento tinha ofertas de farofa também, mas só que não era de farinha de mandioca. Mas era farinha de trigo. Farinha de trigo, era uma oferta. Então, é tudo imitação, é uma troca. Estão fazendo ali uma barganha com a entidade, porque eles acreditam que aquela entidade é algum intermediário entre ela e Deus. Você vai na igreja católica, é uma imitação do judaísmo. Você vai numa missa, lá em cima do altar tem o Santo dos Santos. Se você já foi católico, você sabe o que eu estou dizendo. O Santo dos Santos é onde fica guardado o cálice e a hóstia. O padre se veste como um sacerdote do Velho Testamento, porque ele é um intermediário entre o povo e Deus. E a missa é um sacrifício para Deus. Quando ele pega ali o incensário, ele é o sacerdote entrando no lugar santo. Se você não foi católico, você não sabe o que eu estou dizendo, mas tem um incensário na igreja católica. Quando ele pega a sua água, ele está pegando a água abençoada do Velho Testamento. E ele joga aquela água benzida, abençoada, ele está fazendo exatamente como era no judaísmo, é imitação. Todas as religiões. Se você pegar o islamismo, é uma imitação sem vergonha, até o Alcorão. Tem longos trechos da Bíblia, do Velho Testamento. Porque só teve uma religião. E essa religião, o judaísmo, nos mostra o que é ser religioso. Por incrível que pareça, nos mostra hoje algo que desagrada a Deus. Algo que vai contra a vontade de Deus. Que nós temos que rejeitar na nossa vida e rejeitar na vida da igreja. Não podemos caminhar mais com base em religião. Nós vivemos hoje a realidade da nova criação. Eu não poderia deixar terminar esse dia sem falar um pouco do Evangelho da Graça. Aleluia. Por quê? Porque nós temos uma visão, mas temos uma mensagem. Não temos outra mensagem. Presta atenção, a mensagem é tudo. A mensagem é tudo. É através dela que nós geramos. Nós transmitimos, a semente é pela boca. A semente de Deus sai da sua boca, está me ouvindo? Eu sei que você está achando a ilustração um pouco agressiva, mas é o sêmen divino. A semente no Evangelho é o sêmen divino. Jesus é o semeador. E o sêmen de Deus hoje, a semente de Deus que gera hoje, é a palavra do Evangelho. Quando você fala o Evangelho e o outro ouve, ele é uma terra fértil, a semente cai e ele vai nascer para Deus. É toda uma coisa que acontece pela fala. É a maneira como nós geramos, ok? Você não vai fazer isso em silêncio, ok? Não é da vontade de Deus que você faça isso por meios estranhos, mas a vontade de Deus é que no relacionamento você proclame, você fale, e aquele que ouça então receba vida, através de você. Você não é o autor da vida e nem você é a fonte, mas você é o canal dela. Ela passa por você. Ela passa por você para chegar no outro. Entendeu? É a semente. Então a mensagem é tudo. Se não tiver a mensagem, não tem como gerar. Não tem jeito de gerar. Entenda o que eu estou te dizendo em nome de Jesus. Não é uma questão de técnica, não é uma questão de estratégia, não é uma questão de meios, é uma questão de mensagem. É a mensagem que tem poder. Que tem poder é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, nós temos uma mensagem. Essa mensagem é o meio de gerar. Se essa mensagem for comprometida, tudo mais que eu falei para você aqui fica impedido. Torna-se impotente. Nada vai acontecer. Só geramos pela mensagem. Está me ouvindo? Só geramos pela mensagem. É o Cristo crucificado, ressurreto e assunto. Quando você tem a mensagem e você não tenta misturá-la com obra humana, autoajuda, não tenta misturá-la com coisas do mundo, mas se você fala a farinha de trigo pura, que era a oferta pacífica diante de Deus, vai ter fruto. Vai ter fruto. Deus tem um compromisso com isso. Eu tenho visto tanto fruto no nosso meio, irmãos. Mesmo passando às vezes por muitas lutas aqui em Goiânia, dificuldades de vários tipos, eu louvo a Deus porque está tendo batismo constantemente. Gente está se convertendo constantemente. Todo domingo tem fila de irmãos em pegar na minha mão pela primeira vez. Porque me conheci de ouvir falar, nasceu de novo.
Porque estão sendo gerados. Por quê? Por causa da mensagem. Então, se você tem a mensagem e você tem o corpo funcionando, tem glória nisso. Às vezes o que falta é o corpo. Às vezes o que falta é o corpo. A mensagem está disponível. Precisamos de ativar o corpo. Quantos dizem amém? Oh, Senhor Jesus. Então, se você quer saber o que é religião, olha para o judaísmo. Amém? E o judaísmo, ele tinha 5 características básicas que eu quero mostrar para você. Essas 5 coisas definem o que é religião. 5 coisas. Fácil de você lembrar. Primeira coisa que caracterizava o judaísmo era o templo. O Velho Testamento tinha templo. O judaísmo tinha templo. O cristianismo não tem. Você vai dizer, pastor, por que isso é importante, pastor? Porque é interessante que você vai encontrar muitos irmãozinhos aí dizendo que vão sair da religião, mas você não vai ouvir muitos deles falando de templo. Entendeu? Eles querem o templo. Eles lidam com o templo. Mesmo igrejas reformadas, que entendem a mensagem da nova aliança, elas têm os seus templos. É o templo batista, templo presbiteriano, templo metodista. Elas têm um templo. São templistas. Você vai dizer, pastor, mas isso é grave? Bom, isso é grave, como eu te disse. Uma célula é uma estrutura tão frágil. E as pessoas são tão religiosas que elas vão chegar cobrando. Eu quero saber quando é que a igreja videira vai realmente começar aqui nessa cidade. Aí você diz para ele, nós já começamos, nós estamos aqui reunindo numa casa. Não, isso aqui não é igreja. Porque na cabeça dele tem que ser religião, tem que ter o templo. Então nós temos que ensinar desde o começo. A visão do templo ameaça a célula, ameaça o corpo. Sobre muitos aspectos, amém? Templos, então, não fazem parte, na verdade, do cristianismo. Até o 3º século não existia templo no cristianismo. Se chegasse numa cidade e procurasse por cristãos, você ia vê-los reunindo em casas. Eles usavam anfiteatros, escolas, para fazer reuniões para evangelizar, mas nunca para reunir. Para reunir era sempre nas casas. Eles também iam em sinagogas judaicas, mas sempre para evangelizar. Eles se reuniam nas casas. Uma das viagens que nós fizemos para Israel, nós fomos visitar Éfeso, as ruínas de Éfeso. E é precioso você estar na cidade, porque Paulo passou 3 anos ali. E você chega na escola de Tirano, onde Paulo ensinou por 3 anos. 3 anos. E está lá, preservado o lugar. Eu acho fascinante essas coisas. Você poder chegar lá e também dizer um glória a Deus lá no mesmo lugar. Talvez você não liga para isso, eu acho isso muito bacana. Então, não existiam templos. Historicamente, o primeiro templo é o templo que está na cidade lá de Istambul, antiga Constantinopla, né, de Santa Sofia. Você deve saber disso. Hoje, bem de frente, ele foi durante muito... Depois transformaram numa mesquita, depois voltou a ser igreja de novo. Mas é considerado o primeiro. Depois dele é a igreja da Natividade, lá em Belém. Foi o segundo. Todos construídos por Constantino. Sua mãe construiu. Ok? Então, quando Constantino tornou o cristianismo a religião, vamos dizer assim, oficial do Império Romano, aí começou então a existir templos, porque agora existia toda uma elite, né? Reis, que queriam participar do culto. Então o culto agora precisava ter um lugar apropriado. E qual que era a referência que eles tinham? O Velho Testamento. Então eles foram e pegaram o templo. Mas o Novo Testamento não tem templos, porque nós somos o templo de Deus. Amém, meus irmãos? Quando você tem templo, você acredita em visitação de Deus. Todo templista vive em função de visitação. Porque todo templista vai para o culto ter um encontro com Deus. Mas a verdade do Novo Testamento é que não há visitação. Existe habitação. Entendeu a diferença? Hoje o Espírito Santo veio habitar conosco. O Espírito Santo não vem sobre você e volta para o céu e depois amanhã volta de novo. Ele não vem sobre você na hora que você ora, depois você para de orar, ele vai embora. Não, presta atenção. Ele veio sobre você uma vez, por todas. Amém. E nunca mais vai te largar. Porque a Bíblia fala que ele foi unido, amalgamado. De tal maneira que não tem como você ser separado dele mais. Então hoje nós vivemos com base na habitação. Esse é um conceito fundamental. Por quê?
Porque na maior parte das igrejas templistas, quando o sujeito sai do prédio da igreja, ele sai da presença. E quando você sai da presença, você fica como que autorizado a fazer coisas, porque afinal de contas você não está na presença. E quando você volta para o templo, você entra na presença, porque você não estava na presença, porque você vive com base na visitação. Era assim no Velho Testamento, mas não é mais no Novo Testamento. Toda religião espera visitações. Por isso que eu não sou de pregar avivamentos, porque o avivamento passa a ideia de visitação. Eu prefiro pregar constantemente a habitação. O Espírito está em você. Você não tem que esperá-lo mais. Você não tem que aguardar por ele mais. Basta se encher dele, beber dele. Está disponível. Amém? Então, o Senhor habita em nós. Mas quando nós não cremos na habitação, então o nosso culto vira um encontro. Mas quando você entende que você é residência do Senhor, aí não faz diferença. Por que em alguns lugares não conseguem ter célula? Porque na cabeça deles o culto acontece no templo. Agora vai ter o culto na casa da irmã Joana, da irmã Maria. Entende? Não tem o mesmo valor. Eles não atribuem importância. Não acreditam que estão edificando de fato algo espiritual ali. Afinal, está na casa de um irmão. Isso é o problema da religião. A religião luta contra a visão o tempo inteiro. É a mentalidade humana, carnal, resistindo à obra de Deus. Então você tem que o tempo inteiro corrigir. Não chame o prédio de igreja. Não deixe que os irmãos chamem. Ok? Não reverenciamos o prédio. Eu não estou dizendo que não podemos ter prédios. Nós não podemos ter templos. Podemos ter prédio para fazer reuniões, prédio para jogar futebol, prédio para ter aula, prédio para fazer qualquer coisa que você queira. Até para ter reuniões como essa podemos ter prédios, mas aqui não é templo. Deus não habita aqui. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Deus está relacionado com você. Isso é chave para que a célula seja fortalecida. No Velho Testamento, Deus morava no prédio. Deus morava no templo. Então, as pessoas ficavam perto de Deus na medida em que elas ficavam no templo. Você sabe, muitas tinham inveja dos sacerdotes que habitavam na casa de Deus. Você vai ver nos Salmos, Davi dizendo isso, também queria habitar na tua casa como esses que habitam. Que privilégio que eles têm. Era assim no Velho Testamento. Um judeu tinha que ir para Jerusalém 3 vezes por ano. Para quê? Para adorar. Porque lá era o lugar que Deus estava. Era assim no Velho Testamento. Não é mais assim. No dia em que Jesus disse, está consumado, o véu se rasgou. O véu se rasgou significa que ele saiu e significa que agora você pode entrar também. Essa transação aconteceu. Você pode entrar e ele pode sair. Mas quando lá em São Paulo resolvem construir de novo o templo, estão costurando o véu. Estão querendo colocar o véu lá de novo. Porque acreditam que o templo tem valor. É muito importante que você ensine as pessoas por que nós não fazemos isso. E eu me sinto muito confortável de poder ensinar isso, porque isso é algo que temos falado já por muitos anos. Você sabe, uma igreja tradicional que acredita que tem um templo, ela deve morrer de inveja do templo de Salomão. Porque pelo menos é um templo que está imitando um de verdade. Pelo menos está imitando um que existiu mesmo. Agora está chamando de templo uma caixotinha que você tem ali, pequenininho, você ficou muito humilhado agora. O melhor é você dizer para todo mundo, Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. O melhor é você dizer para ele, Deus habita em mim, Deus habita em nós. Nós somos a habitação de Deus. E quando nós estamos juntos, nós viramos um edifício. Quando estamos na comunhão do Espírito, edificados, ligados pela argamassa do Espírito, a glória de Deus vem e se manifesta entre nós. Nessa unidade, nessa unanimidade poderosa que o Espírito gera. Aleluia. Isso é extremamente fundamental. Eu sei que você pode achar que é um ensino básico, mas não é. Você, cada membro da igreja, da vinha, precisa entender. Nós não somos religião. Nós não somos templistas. Atos 17, 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse é um decreto divino. Ok? Deus já saiu do templo há 2000 anos, não vai voltar para aquele lugar novamente. Amém, meus irmãos? Então, a igreja do Novo Testamento não possui templos, possui lugar de reunião,
Você pode chamar de lugar de reunião. Onde é o lugar de reunião da videira? Aqui da cidade tal. Ah, em tal lugar. Lá é o lugar que nos reunimos. Ok? Mas não é igreja, porque a igreja somos nós. Pastor, isso é bobagem. Para que ficar nesses detalhes? Eu não aguento a videira, eles têm esses extremismos. Agora eu não posso falar mais que eu vou para a igreja domingo? Pois não devia. Porque não existe crença neutra. Quando você crê que a igreja é o prédio, isso está afetando você, é uma crença. Vai afetar a sua vida. Mas quando você crê que você é igreja, que você é templo, isso vai afetar a sua vida também. Quando você crê que está carregando alguém muito precioso, muito maravilhoso, muito santo, isso vai afetar a sua maneira de andar. Ninguém anda com 10 mil reais no bolso, num terminal central de Curitiba, sem de vez em quando bater a mão no bolso para ver se está lá ainda. É verdade ou não é? E se alguém encosta muito nele, o que ele faz? Tem até um jeito, né? Quer dizer, você não anda com 10 mil reais no bolso sem afetar a sua maneira de andar. Você não anda com Deus dentro de você sem afetar a sua maneira de andar. Desde que você saiba disso. A ilustração é porca. Mas tem a sua validade. Entende? Então, se o dinheiro que é imundo consegue afetar, imagina a presença de Deus. Afeta. Mas precisa ter a crença correta. Então, você tem que ter amorosamente disposição de ir corrigindo os irmãos. Eu me corrijo o tempo inteiro, para ter a crença correta. Amém, meus irmãos? Então, como eu estava dizendo, a igreja se reunia nas casas. Não existiam templos. Daí, então, os templos surgiram. E os templos, então, passaram a ser a identidade. Então, você vê a igreja católica, ela é conhecida pelos templos. Os templos traduzem a igreja católica. Mas sabe que não é só a igreja católica? Se você é alguém que gosta de visitar, você sabe, a minha vida é igreja. Não importa se é católico, ortodoxo, se é russo, não importa. Se é igreja, eu vou lá. Eu entro, eu quero conhecer. Ainda que eu sei que alguns lugares estão totalmente mortos. Mas é impressionante você ver. A igreja católica, você pode achar que está morta, mas ainda está tão iluminada. Basta você entrar numa ortodoxa grega, que você vai ver o que é escuridão. Ou numa igreja copta, ou ortodoxa russa. Aí você vai ver como é escuro. Escuro. Você vai na igreja da Natividade, lá em Belém. Tem uma parte que é católica, que na verdade nem é chamada de Natividade, mas está do lado. E tem a igreja onde está a cripta mesmo, onde supostamente Jesus foi colocado na manjedoura. E você entra naquela igreja ortodoxa, ela é escura. É escura. Até as coisas, é estranho, é meio tenebroso a coisa. Parece que está sujo, mas eu não sei se é sujeira, mas é a impressão que dá. Mas aí logo em seguida você já entra no outro templo católico, é cheio de vitrais. E eu não sei se eu nasci na igreja católica, eu não tenho problemas com a igreja com católico. E eu entrei e falei, gente, até para respirar aqui está melhor. Você vê que até na religião tem níveis de religiosidade. Tem religião que é escura. Tem uma religião que é escura. Tem outra religião que é já mais arejada. Mas só há luz no cristianismo. Só há luz no evangelho. O evangelho é o sol que resplandece. É uma coisa impressionante isso. Então os prédios traduzem. Se você vai num prédio ortodoxo grego, você sabe o que é a igreja ortodoxa grega. Se você vai num templo católico, você sabe o que é a igreja católica. Prédios falam. O que prédios falam? Primeiro, prédios falam de imobilidade. Por quê? O mover de Deus diz, ide. Mas os prédios dizem, fiquem. O mover de Deus diz, saia, busque os perdidos. Os prédios dizem o quê? Deixe que eles venham até nós. Convide para que eles venham para cá. Isso é uma mentalidade. O templismo é assim. Prédios falam de inflexibilidade. Por isso, se nós cremos em prédios, os prédios acabam nos definindo. E fazendo da gente esse tipo de gente também inflexível. Então, a pior coisa que existe é a falta de flexibilidade, a estagnação. Por quê? Prédios não podem mudar, prédios não mudam, ainda mais quando eles são caros. Magníficos, não podem mudar, jamais. Vai ter que ficar daquele jeito sempre. Se você pagou para fazer um vitral, esse vitral custou milhões de dólares, e agora a prefeitura da cidade tombou como patrimônio, acabou, não muda.
A Igreja Batista aqui em Goiânia sofreu muito com a prefeitura, porque a prefeitura tombou a fachada. E eles queriam ampliar o prédio, porque a igreja cresceu. Mas não pode derrubar a fachada, não pode mexer na fachada, não pode fazer nada com a fachada, porque ela foi tombada. Quase que deu até cadeia, porque eles fizeram de tudo para derrubar o negócio. Mas não pode. Prédios são inflexíveis. Prédios não mudam. Prédios não avançam. Prédios falam de impessoalidade. Prédios falam de formalidade. Não importa o quão espontâneo você é. Você pode vir cantando pelo caminho, brincando com a sua família. Mas se você está indo para um lugar que diz que é templo, na hora que você passa no umbral do templo, você muda na hora. Se for católico, você vai ajoelhar, vai fazer o sinal da cruz e vai entrar. Mas se for evangélico, imediatamente você muda a postura. Você estava alegre, agora você fica compenetrado. É verdade. Pergunte para qualquer tradicional. Ele pode estar torcendo ali para o time dele, gritando. Se ele entrou no prédio, ele muda completamente. O prédio afeta ele. Prédios não são neutros, sabe por quê? Porque são resultado de uma crença. Por isso nós não podemos ter templos. E temos que aprender a falar contra a religião, porque elas destroem a célula, destroem a vida da igreja. A religião destrói a vida da igreja. Prédios falam de orgulho também, como a Torre de Babel. Entende? Quando o prédio é suntuoso, extraordinário, não tem jeito, você fica orgulhoso. Quando você acha que é templo. Mas se você acha que é um lugar de multiuso, que serve para muita coisa, não há muito de ter orgulho de centro de convenções. Quem sente orgulho de centro de convenções? Mas você sente orgulho de templo. Essa é uma coisa séria. Segunda coisa que traduzia o judaísmo é a lei. Legalismo. Ok? Legalismo é, como eu disse para você, o que é a lei? A lei é eu fazendo para merecer. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, sem merecer. Então, o Evangelho é o oposto disso aqui. O oposto disso aqui. Então, nós temos que vigiar todo o tempo para que nenhum tipo de legalismo entre no nosso meio. Nem de um lado, nem de outro. Vou te explicar o que quer dizer de um lado e do outro. Você é livre para comer o que você quiser. Mas você não é livre para comer algo para ser aceito por Deus. Aí é religião. Você é livre para vestir o que você quiser. Mas quando você veste algo para ser aceito por Deus, virou religião. Você é livre em Deus para usar e não usar maquiagem. Mas quando você faz ou deixa de fazer isso para ser aceito por Deus, tornou-se religião. Entende? Essas coisas tiram a liberdade dos filhos de Deus. Você pode ter para você, por preferência pessoal, mas não pode impor suas preferências para outros. A não ser que seja o pastor da igreja, você pode impor para sua mulher, seus filhos e sua equipe. Então, presta atenção. Mas o que a gente vê é gente tão novinha, achando que religião é tudo que é antigo. Se é antigo é religião. Se tem cara de coisa antiga é religião. Se cheirou naftalina é religião. Se tem uma coisa que a religião faz é se renovar, porque religião é cosmética, filho. Religião é meramente a aparência das coisas. Só o Evangelho produz realidade. A religião é sempre o que parece ser. E o que parece ser renova o tempo inteiro. Então você pode ter aquele garotão ali religioso, com aquela roupa moderna, aquele jeito moderno, mas que relaciona com Deus com base no medo. Que ainda se relaciona com Deus com base na troca, na barganha. Isso é lei. É legalismo. Nossa ideia de legalismo é sempre aquela coisa folclórica, pentecostal. Né? Não pode usar batom, não pode usar cabelo curto, não pode usar barba, não pode usar roupa vermelha. Então nós acostumamos com essas proibições antigas. Mas existem outras proibições hoje. Você tem igrejas hoje nos Estados Unidos que é o contrário. Você tem a obrigação de ser jovem, mesmo quando você não é. Você tem a obrigação de ter uma certa roupa. Entende? Tudo em nome de ser aceito também. É religião. A religião é preocupada com a aparência. Só o Evangelho produz novo nascimento. Amém, meus irmãos? Não estamos mais sujeitos a leis.
Não estamos sujeitos à lei de Moisés mais. Nós estamos numa lei superior. Nós agora andamos pela lei do Espírito da vida. Religião é aquilo que o homem tem que fazer para chegar a Deus. Qualquer coisa que você faz com o intuito de ser aceito é religião. E se você ainda ensina isso para outros, é pior ainda. Sistematizou a religião. Mas cristianismo é o inverso, é o que Deus faz. A lei é sempre o homem tentando merecer. A graça é sempre o homem crendo que recebe imerecidamente. A graça sempre exige fé. Então, o reino de Deus não é uma lei. O reino de Deus é ser nova criatura. Paulo diz lá em Gálatas, eu não coloquei aqui. Paulo diz em Gálatas que o que importa na verdade é ser nova criatura. Às vezes nós ficamos preocupados com a aparência das coisas e acreditamos que o reino de Deus é isso. Um irmão chegou em mim esse tempo atrás e ele falou que lá na África, se eu não me engano em Uganda, tinha sido aprovada uma lei agora que era crime ser homossexual. E ele dizendo, está vendo, pastor, que maravilha, precisamos de aprovar também algo assim aqui no Brasil. Eu falei, e você vai condenar todos os homossexuais? Ele falou, não, vamos impedir de ser. Eu falei, lei não impede ninguém de ser coisa alguma. Ele vai ser escondido, ele vai ser um contraventor, ele vai ser um marginal fugitivo, mas ele vai ser o que ele é. A lei não tem poder de mudá-lo. Você acha que só porque o Congresso reuniu e decidiu que homossexualismo é crime, agora ninguém vai ser mais? Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é quando a semente do Evangelho entra, muda a sua natureza, te faz um novo homem, e você nasce de novo. E esse novo homem não é mais como era antes. E ele nem está sujeito a lei nenhuma, mas ele foi transformado. Por isso, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. Isso não é nada de si mesmo. Mas Paulo diz, o que importa é ser nova criatura. Aleluia. Terceira coisa que define o judaísmo. É que no judaísmo tinha uma classe especial que estava mais perto de Deus. Ok? Era a classe sacerdotal. Presta atenção, isso de fato existia. No Velho Testamento existia uma classe que era separada. Só eles podiam ministrar diante de Deus. Os outros não. Então, eles eram um clero, para usar uma expressão agora religiosa. Então, o clericalismo é a terceira coisa que define religião. O que é esse clericalismo? É a ideia de que existe na igreja um grupo especial. Então, quando nós entendemos realmente o Evangelho, nós criamos aversão à religião. Ok? Aversão completa. Deixa eu dizer algo para você, com muito amor e carinho. Espero não confundir a sua mente, mas eu preciso dizer isso para você. A célula não é realmente o centro da visão. O centro da visão é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo em nós. E porque Cristo está em nós, você foi feito rei e sacerdote. Então preste atenção, o centro da visão então é que cada crente hoje é um sacerdote, ministro. Esse é o centro. Ok? Se você entende que todo crente é um ministro, a célula vai funcionar. Mas se tiver clero, a célula não funciona. Onde eu vou arrumar um clero para cuidar de tanta célula? Entende? A célula só faz sentido se todos os crentes forem ministros. Se não for assim, não funciona. Aí você fala, eu estava te falando, a célula é uma estrutura frágil. Se você não combate a mentalidade religiosa, as pessoas vão sempre questionando, por que eu tenho que ir para a célula, se eu prefiro ouvir a palavra do pastor Paulo Cheim, que eu sei que é uma pessoa que está mais perto de Deus, que Deus ouve ele quando ele ora? Por que eu vou ter que ir para a casa do Zé Mané, ele é mecânico, nem pastor é? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você permite essa mentalidade tomar corpo na igreja, a célula morre. As pessoas não vão para a célula. É muito melhor estar numa reunião onde eu sei que o pastor está mais perto de Deus. Não é fácil vencer isso. Eu estou pregando isso desde que eu me entendo pastor. Tem 30 anos de ministério. Aliás, semana que vem eu vou fazer 31 anos de ministério. E tempo integral. Nesses 31 anos eu estou batendo nessa tecla. Pois até hoje tem irmãzinha na minha igreja, irmãzinhas já velhinhas, né? Então eu dou desconto para elas, eu deixo, elas têm muito direito comigo. Então elas chegam para mim, e elas pegam para mim e me dão um papelzinho, e elas chegam com aquele jeitinho, pastor, eu quero que você ore, por favor. Aí eu pego e falo, eu oro, irmã, claro, vamos orar junto. Ela fala, não, você ora, porque você está mais perto de Deus.
Deus vai te ouvir. Quando você falar com Ele, tenho certeza que Ele vai fazer. Eu poderia exortá-la e dizer, irmã, faz favor, já ensinei tanto e você ainda continua com essa mentalidade. Eu falo para ela, tá bom, vou orar. Que Jesus tenha misericórdia de mim, de você também, Ele ouça. Aí eu sempre faço uma brincadeirinha, eu sempre procuro um quebra-gelo, para tentar ver se leva a convencer, mas sem ofender. A Bíblia fala para tratar os idosos como se fosse mãe. E se você tivesse a mãe que eu tenho, você não brincava com idoso de jeito nenhum. Você não ficava bulindo idoso, não. O idoso você tratava com cuidado. Quem conhece a minha mãe sabe o que eu estou dizendo. Ela tem 1,5 metro de altura, mas é quem encara ela, meu Deus. Não é assim não. Então, os velhinhos da igreja, então às vezes eu brinco, tem uma irmã que eu sempre brinco com ela, eu falo, irmã, se eu estou mais perto de Deus, é uns poucos metros. Ela fala, não, você é muito humilde. Oh, Jesus. Você vê que a religião é um troço difícil de vencer. A religião é um grande inimigo. Quero que você entenda. É um grande inimigo. É um inimigo de tudo aquilo que nós fazemos. E o clericalismo é um dos pontos chaves da religião. Existem muitas maneiras de ser clerical. Às vezes somos clericais baseado no título. Às vezes somos clericais baseado no dom. Porque eu sou profeta. Em muitos lugares, se você é o profeta, né, irmão? Você tem uma posição. Tem igrejas que o pastor não brinca com o profeta. Tem um irmão muito querido na nossa igreja, que ele se converteu numa guerra de profetas. Sério, falo na presença de Deus. O pastor Wilson está ali, sabe que digo a verdade e não minto, que ele também conhece essa história. E ele se converteu. Ele disse que a mãe dele, por acaso da nossa igreja também, já é uma senhora idosa, levou ele e o pai no culto, porque tinha uma pregação lá no dia especial. Só que na hora da profecia, levantou uma profeta de cá e começou a falar, eis que te digo, e a outra levantou e começou a atacar, e dizendo, eu que te digo. E os pastores sentados das cadeiras, uma saiu de lá e veio para cá e se atracou, puxando cabelo, falando em línguas, e o pau quebrou. E aí, olha para cá, estou te contando, mais incrível. Aí, ele, no banco, ficou impressionado. E ele me contando, pastor, quando eu vi aquilo, eu falei, não, mas que legal isso aqui, meu Deus. Ele achou um negócio sensacional. E aí, o pastor mandou tirar as profetas e continuou o culto. Continuou o culto, normal, como se nada tivesse acontecido. Fez o apelo, ele veio para frente, aceitou Jesus e foi batizado no Espírito Santo. Falou em línguas. E você fica pensando que o Espírito Santo é tão sensível quanto você. O Espírito Santo aguenta a briga de profeta. Vai embora não, fica lá. Pois ele e o pai converteram no dia e foram cheios do Espírito, falaram em línguas. E eu sempre brinco com ele, eu falo, mas num dia de uma batalha campal dessa, um negócio impressionante, eu estou te contando, falo a verdade. Parece coisa de folclore. E é mesmo, mas aconteceu. Aqui em Goiânia é um lugar que os crentes são muito criativos. Acontece muita coisa por aqui. Entende? Então presta atenção. O clericalismo tem muitas faces. Muitas faces. Alguns se apoiam no título, eu sou reverendo. Não me chamam de outra coisa. Eu sou reverendo. Sou doutor em divindade. Né? Outros, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, eu sou o papa. Né? Pai de anjo? Ah, eu não sabia que tinha esse. Então, outros se apoiam em dons e habilidades. Mas qualquer coisa, preste atenção no que eu vou te dizer, que supostamente te coloque mais perto de Deus, é religião, é inimiga de Deus. Deus briga. A Bíblia fala que Deus é inimigo de Amaleque, Deus é inimigo de Babel, Deus é inimigo de tudo que procede da carne. A religião é a carne tentando produzir algo piedoso. Mas aos olhos de Deus é apenas mau cheiro. Apenas mau cheiro. Entende? Rejeita a tentação de você mesmo achar que você é maior do que os irmãos. Não é. Você está lá para servir os irmãos.
para estar com os irmãos. Nós dizem amém sobre isso. 1 Pedro diz, vós porém sois raça eleita e sacerdócio real, porque todos nós somos sacerdotes, ok? Toda religião tem uma classe clerical, toda religião, todas elas, né? Tem alguma classe supostamente mais perto de Deus, o cristianismo não tem. Não estou dizendo que não tem ordem na casa de Deus, não tem. Tem os anciãos que são mais velhos, que cuidam dos mais novos, é como uma família, tem um mais velho que cuida do mais novo, mas somos todos filhos. Somos todos irmãos. Para que haja ordem, os mais velhos têm que ser respeitados. Mas não são mais perto de Deus, nem são maiores. Ok? Então, para que a visão possa ser estabelecida, você tem que vigiar o tempo inteiro contra a religião que ataca. E ela pressiona de todos os lados. E como eu te disse, ela vai ganhando faces novas. Mas a ideia é sempre a mesma por detrás. O clericalismo é um grande impedimento. Por quê? Porque anestesia os membros. E o pior, é um ensino. Ele até estimula que o membro realmente fique anestesiado. Porque só alguns podem fazer. Eu já vi, falo na presença de Deus, porque eu já vi pastores na televisão ensinando isso. Você não pode expulsar certos demônios, só eu. Tem demônio que você expulsa, mas tem outros que você não expulsa. Só eu posso, tem que me chamar. Eu já vi ele dizendo isso. Entende? É um ensino religioso. Ele acha que com isso está ganhando autoridade. O que ele não sabe é que está destruindo uma edificação. O que ele fez com a mão está destruindo com a outra. A religião impede o avanço. Entende? Você vai encontrar em Apocalipse a grande Babilônia e você vai encontrar a Nova Jerusalém. Essas duas edificações estão lá. No livro de Êxodo, você vai encontrar Faraó edificando as cidades celeiros no começo do livro, e no final do livro, Deus levantando o tabernáculo. Então você vai ver sempre edificações malignas e de Deus. Entende? Deus levantou o templo de Salomão, mas depois o diabo veio com Nabucodonosor de Babilônia e destruiu o templo. Porque a religião o tempo inteiro quer destruir. O tempo inteiro. Então, nós temos que vigiar. Isso não é, volto a dizer, trabalho do pastor, é de toda a igreja. Você tem que crescer em entendimento. Amém, irmão? Todo crente tem que entender que é sacerdote, viver essa realidade. Quando você vence o clericalismo, você também não fica esperando que outros façam por você. Muitas pessoas ficam ali esperando que alguém faça ele crescer. Isso é uma mentalidade clerical às inversas. Não é alguém que quer impor, é você próprio que quer que o outro assuma essa posição. Ele é que tem que te fazer crescer, ele é que tem que te fazer avançar. Não, nada disso, somos todos ministros. Amém. Nós avançamos em Deus. Amém. Encorajamos mutuamente, ensinamos mutuamente. Mas não tem ninguém que tenha essa prerrogativa sobre todos. Amém, meus irmãos? É precioso quando essa visão de cada crente, um ministro, realmente é forte. Nós tivemos um período tão precioso que muitos irmãos mudaram de Goiânia. E para a cidade onde eles foram, começaram célula que depois viraram igrejas. Isso aconteceu em várias cidades. Várias cidades. Eram irmãos que eles saíam dizendo, pastor, estou aqui na cidade, qual igreja que eu frequento? Não tem videira. Eu falei, você é a videira. Comece uma célula. E muitos levaram a sério isso. Eu me lembro um irmãozinho particularmente, eu não me lembro para qual cidade que ele foi, no norte, e ele trabalhava numa empresa de vendas, e tinha sido enviado para lá. E muito interessante que ele chegou em Goiânia, e ele falou que, pastor, lá não tem, como é que eu faço? Eu falei para ele, comece uma célula. Eu nunca esqueço o que ele falou, pastor, missão dada, missão recebida. Eu sou um homem de alvos. Meu alvo agora, então, é ter a igreja na cidade. Pois ele foi embora e começou a igreja. Começou a célula, virou igreja. Isso aconteceu em várias cidades. Isso não tem acontecido muito mais ultimamente, por várias razões. Mas uma delas é porque paramos de falar. Nós temos o que nós falamos. Precisamos de retomar falar. Precisamos de retomar esse ensino. Precisamos de reavivar essa verdade. Os irmãos mais novos têm que entender porque somos o que somos. A nossa identidade tem que ser novamente revelada aos olhos dele. Não é fruto de um capricho. Não fazemos algo porque escolhemos simplesmente. Não, é fruto de uma visão espiritual. Quantos perceberam isso hoje? Deu para notar isso? Quarta coisa, ritualismo. O judaísmo tinha rituais. Então, no Velho Testamento, todo aquele que chegava diante de Deus tinha que seguir ritual. O ritual é algo exterior, mas o cristianismo é algo completamente interior.
Qual que é o problema do ritualismo? É que o ritualismo estabelece valor em objetos. Torna o cristianismo supersticioso. Então você vai encontrar a igreja que tem uma flor sagrada, um tapete sagrado, um azeite sagrado, o que mais que tem? Uma vara? A farinha. Porque varinha já ia pensar que era Harry Potter, né? Então tem vassoura sagrada, caneta sagrada, sal grosso, né? Então tem muita coisa. Alguém fala, pastor, essas coisas são... Já me disseram muito isso, irmãos da igreja. Essas coisas são inofensivas, isso aí é só para ativar a fé. Não é, isso é para colocar a fé no lugar errado. Lembra, não existe crença neutra. Se a crença está errada, vai produzir um tipo de vida também igualmente errado. Pessoas que creem nisso têm também uma vida problemática, porque a crença produz comportamentos, filho. Se você acredita que essas coisas têm poder e que Deus se relaciona com você por meio delas, isso vai afetar a sua vida. Vai afetar a sua vida. Então temos que resistir contra isso também. Agora, isso está na Bíblia? Tá. Você vai encontrar essas coisas todas, alguma referência bíblica. Então, Eliseu, de fato, pegou o sal e jogou nas fontes das águas de Jericó. As águas eram ruins e ficaram boas. Aí alguém diz, está vendo? Está vendo? Nós também jogamos o sal. Joga o sal na sua casa que vai mudar as fontes da sua vida. Você pode pregar o que você quiser baseado na religião. No cristianismo, não. No cristianismo você não pode fazer isso. As coisas não têm poder. Todo o poder é dentro, no Espírito. As coisas de Deus são todas interiores agora. Entende? Então não tem a fumacinha da oração. Não, a oração agora é espiritual. Então é muito perigoso a superstição. Tenha muito cuidado. Eu não estou dizendo que no cristianismo não tenha também coisas exteriores. Tem. Mas elas são o contrário. Elas são a expressão da realidade interior. Então, porque eu me converti, eu sou batizado. Não é eu sou batizado naquela água e nela eu vou ser salvo. Não. Isso é ensino católico. O católico quer que o batismo salva. Nós não, nós cremos que somos salvos. Por isso nos batizamos. O batismo é o sinal, entendeu? É a evidência da fé que aconteceu dentro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Essas superstições todas, você sabe muito bem, que fazem parte das igrejas todas ao nosso derredor. Mas tudo isso é sinal de decadência espiritual. Isso era a igreja católica na Idade Média. Nós não queremos ser igreja católica na Idade Média. Nós queremos ser igreja gloriosa que vai ser arrebatada. Ok? Agora, nós estamos aqui para condenar ninguém. O que eu tenho a ver com a obra que outros estão fazendo? Que eles prestem conta para o Senhor deles. Mas quanto a nós, vamos escolher a melhor maneira de edificar. Paulo diz em 1 Coríntios 3, cada um veja como edifica. Escolha edificar da melhor maneira. Por último, a quinta coisa que caracteriza a religião são as obras mortas. Então, o Velho Testamento, como eu disse, era caracterizado por aquilo que o homem podia fazer para Deus. Mas hoje, na Nova Aliança, já não é mais o que eu posso fazer para ser aceito, mas o que Deus em Cristo já fez. Ok? As boas obras, elas estão relacionadas, as obras mortas. Essas obras mortas não é pecado. Ok? Obras mortas não é pecado. Pecado nem obra é para Deus. Pecado é algo abominável. As obras mortas é tudo aquilo que você fazia antes, com o intuito de ser aceito. Ok? Deus chama isso de obras mortas. Presta atenção. Por que em alguns lugares a célula não rompeu? Igrejas nossas. Por quê? Porque os irmãos transformaram a liderança da célula numa obra morta. Eu tenho que ser líder para ser aceito por Deus. Eu tenho que ser líder porque se eu não for líder, eu serei rejeitado por Deus. Quer dizer, quando você ensina algo assim, torto, vai produzir um resultado igualmente ruim. Em algum momento as pessoas vão deixar aquilo, vai morrer. Porque tudo que não é feito de acordo com o propósito eterno, não prevalece, não permanece. Vira só peso e cansaço. Entendeu? Não vamos transformar a célula em obra morta. Vamos transformar a liderança da célula numa barganha com Deus. Numa conclusão de que, como eu lidero célula, eu sou, você não é. Eu tenho, você não tem. Entende? Eu sou vencedor, você é derrotado. Não é isso que vai definir, não é isso que define. Na verdade, o que define é você abrir mão de todo tipo de barganha. A Bíblia chama isso de obras mortas. Preste atenção. As células
podem se tornar obras mortas. Isso nós temos que vigiar a todo momento. A religião está ao nosso derredor todo o tempo. Entende? É como que nos assediando através de pensamentos, ideias e ensinos. Mas que o Espírito de Deus possa nos guardar nesse tempo. Porque se formos guardados, nossas células vão florescer, vão crescer. Se você for esse guardião, você é o guardião, porque você está ganhando entendimento. Quando você ganha entendimento, você começa a guardar os irmãos, guardar a visão, guardar a prática. Entende? Seja criterioso, não tenha receio de mostrar quando algo está fora, quando a religião está entrando. Vamos vigiar. Religião é um fermento. E quando o fermento entra, ele tenta contaminar tudo. Amém? Mas que a mensagem do Evangelho possa ser preservada no nosso meio nesses dias. E a visão de que cada crente é um sacerdote, um ministro, e que somos aceitos diante de Deus, baseado na sua graça, na obra de Cristo, possa ser o nosso testemunho constante nesse tempo. Quantos dizem amém? Aleluia.